Abramos, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. A partir do verso 25. Mateus capítulo 23, a partir do verso 25, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros de vossos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizes: se tivesses vivido nos dias dos nossos pais, não teriam sido como cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra e agora rogamos, Deus, que o Senhor fale conosco nesses instantes que temos para meditar e expor o texto sagrado. E que sejamos nós, Deus, encontrados fiéis, limpos, Deus, interiormente e exteriormente também. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, talvez esse seja um dos discursos, uma das palavras mais duras do Senhor Jesus aos seus ouvintes, a qual ele dirige especificamente a um grupo que supostamente fazia parte do povo de Deus. Se fosse hoje, certamente seria aos evangélicos, seria aos crentes, seria aos cristãos. E diante dessa dura palavra, e diante do contexto que sabemos, que de fato boa parte destes que faziam parte desse grupo específico dos judeus, que eram os escribas e fariseus, homens letrados, versados na lei de Moisés, sabemos historicamente falando como boa parte deles não aceitaram a Cristo, não receberam a Cristo como Senhor e se tratavam de fato de ímpios, gente que nunca conheceram o Senhor. Rapidamente nós nos distanciamos deles como se nenhuma semelhança houvesse entre nós. Mas quando olhamos para a nossa vida, irmãos, de um modo geral, percebemos o quanto somos tendentes à hipocrisia e ao farisaísmo. De um modo geral, nós gostamos de manter a capa da boa aparência. Somos mestres em disfarçar aquilo que está por dentro, em esconder os nossos pecados, em camuflar quem realmente nós somos. Alguém já disse que se você quiser saber se realmente alguém é crente ou quanto alguém é crente, conviva com ele. Ou então pergunte como é o comportamento dele em casa para sua esposa,
ou para o seu marido, ou passa uma semana lá no trabalho dele, no meio de onde ele convive, e pergunta quem ele é lá. Queridos, nessa manhã, eu creio que é saudável que todos nós reflitamos acerca do nosso testemunho e de quem realmente nós somos. De quem realmente nós somos, não diante da igreja, não diante do pastor, não diante da congregação, mas diante de Deus. Como tem sido a nossa vida realmente com o Senhor. Aqui especificamente, depois de um duro sermão, o qual Jesus faz várias advertências, as quais começa lá no verso 13 do próprio capítulo 23, e mais ainda, no comecinho do capítulo 23, Jesus faz esse alerta aos religiosos da época, aqueles que se achavam de fato os donos da verdade, os detentores da salvação e dos céus, pelo fato de serem de fato descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, pelo fato de fato terem sido o povo o qual recebem a promessa da salvação, da vida eterna, e que recebem a própria lei de Deus, as quais sim se esforçavam para cumpri-la, para obedecê-la, para observá-la, mas que com o passar do tempo se deixaram levar pela lei, pelo legalismo, pelo simples cumprimento de regras, e esqueceram-se de se aproximar do Senhor no verdadeiro sentido daquilo que a lei aponta. Isso é um cuidado que nós devemos ter de um modo geral, irmãos, para não olharmos para o cristianismo, para a nossa vida com Deus, de modo farisaico, ou seja, dentre outras características que foi o farisaísmo, olhar para o cristianismo, para a nossa relação com o Senhor, apenas como um conjunto de regras e leis a ser seguida. Inclusive essa é a visão deturpada que o mundo tem acerca dos evangélicos, não é assim? Nós somos aquele grupo, aquele povo bitolado, ultrapassado, que segue uma série de regras, uma série de coisas que nós não podemos fazer. E muitas vezes é possível que aqueles que aqui estão sejam levados também por essa visão. Não, nós não estamos aqui para simplesmente seguir um conjunto de regras e de leis. Estamos aqui para seguir alguém, para seguir os passos de alguém, para seguir o exemplo de alguém, e esse alguém é Cristo. E muitas vezes, irmãos, sobretudo no mundo imagético com o qual nós vivemos, aparente, onde a aparência conta muito, onde nós estamos muito preocupados com aquilo que as pessoas vão ver ou pensar acerca de nós. É o tempo, irmãos, onde se faz de um tudo para se ter likes, visualizações e ser visto, ser notado. E não ache que você está fora disso pelo fato de você não estar nas redes sociais e não gostar disso, porque isso é só um reflexo tecnológico daquilo que é essa nossa geração. É uma geração, irmãos, onde nunca se gastou tanto com cirurgias plásticas, onde nunca se pensou tanto numa preocupação com a aparência, que vai da ponta dos pés, passando pelos dentes, até o fio do cabelo. É um tempo onde nunca se preocupou tanto com a própria imagem, porque talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu também não sou desse não estou muito preocupado com a aparência. Mas em algum sentido há um pecado, ou um conjunto de pecados que bate a porta do nosso coração, que tem relação direta com o orgulho, com a soberba, com a vaidade, com a autoestima. Somos muito preocupados em mostrar aquilo que queremos mostrar acerca de nós. Quem somos nós, quem é a nossa família, o que nós pensamos, quem são os nossos filhos. E a nossa preocupação com aquilo que só Deus pode ver, como anda e como está. Será que temos cuidado do nosso interior tanto quanto cuidamos do nosso exterior, irmãos? É sobre isso essa dura palavra aos escribas e fariseus, que para mim tem uma das comparações mais duras e fortes, ilustrativas em um sermão trazido aqui por Jesus. Ele começa de modo leve, com um copo que está sujo por fora, e às vezes a preocupação ali, e é interessante dizer desse copo sujo por fora, porque talvez hoje para nós não faça muito sentido, porque para nós hoje um copo que está sujo por fora, ou melhor, está limpo por fora, mas está sujo por dentro, a gente vai ver a sujeira do mesmo jeito, Mas imagine você que nesse tempo os copos não eram de vidro,
eles eram de bronze, eles eram de metal. Então era possível ver apenas a sujeira, de fato, a que estava exterior ao copo, não necessariamente a que está interna ao copo. Consegue mentalizar isso? Mentalize aqueles copos que vocês veem nos filmes antigos, né? Aquelas taças. Então é possível sim que o copo por fora ele esteja lindo, belo, brilhante, e aos olhos de todos é uma bela taça, né? É um belo copo, mas por dentro ele está sujo. E depois Jesus vai usar uma ilustração, e essa que eu digo que é uma das mais fortes, né? Eu não sei se você já teve oportunidade de, no ministério pastoral, os irmãos devem imaginar as muitas vezes que a gente vai a cemitérios, né? As muitas vezes que a gente vai a cemitérios. E eu lembro que, certa ocasião, eu fui para um cemitério em São Paulo, um dos mais belos que eu já vi. Um cemitério particular, obviamente, mais elitizado. E, rapaz, eu nunca vi um lugar tão bonito como aquele. Deu vontade até de ficar lá, não sai mais. Tão bonito que era o lugar. Tudo muito bem arrumado, tudo muito bem organizado. A grama verdinha, as flores no lugar, os túmulos todo bem pintados. Os que eram pintados, né? Porque a maioria eram de mármore, né? Com os nomes gravados, tudo bem legível. E aí eu fui dar uma volta depois do ofício fúnebre e tinha uma cova lá aberta, né? Curioso como sou, eu me aproximei lá para dar uma olhada e aquilo que tem lá dentro não é nada bonito. Não sei quem já teve a oportunidade de, passando pelo cemitério, ver uma cova aberta, não é? Ver um corpo ou um caixão se deteriorando. É essa a ilustração que Jesus usa. Por fora é tudo muito belo, é tudo muito lindo, é tudo muito arrumado, mas por dentro é morte, podridão, e não é nada belo, é feio de se ver. É essa ilustração que Jesus usa, irmãos, e é esse o alerta que Jesus traz aos escribas e fariseus, mas também para nós, como servos do Senhor. Como anda o seu interior? O exterior eu sei que está bonito, não é? Todos nós nos arrumamos, a gente se arruma, os homens penteiam o cabelo, no máximo arruma a barba para quem tem. As mulheres se maqueiam, escolhem uma bela roupa, com acessórios, e nós viemos aqui e colocamos um sorriso no rosto, não é isso? E quando as pessoas perguntam se está tudo bem, a gente diz que sim. E é assim também nas redes sociais, e é assim a nossa vida de um modo geral. Mas a pergunta constante que ressoa diretamente de como anda a nossa vida com Deus é como está o nosso interior. É como está o nosso interior. Como está a sua vida com Deus? Sua luta contra o pecado? Como está a sua resistência às dificuldades, às tribulações? Como anda a sua vida com Deus? Não é incomum, irmãos, nem é impossível que, assim como escribas e fariseus, tenhamos uma vida de religiosidade superficial. Superficial. E muitas vezes essa superficialidade espiritual, religiosa, de vida com o Senhor, é refletida quando a gente explode, quando a gente estoura, quando a gente, em meio a conflitos, aos dilemas da vida, às dificuldades e tribulações, mostramos só um pouquinho quem realmente nós somos. E na maioria das vezes agimos como? Como hipócritas. Como hipócritas. Irmãos, apesar de ser dura essa palavra, para todos nós, precisamos refletir quanto à hipocrisia. Você sabe que a hipocrisia, né, apesar dessa hoje ser uma palavra um tanto pejorativa, né, e ruim, né? Não é um elogio você chamar alguém de hipócrita, né? Não era assim especificamente lá, poucos anos ali do primeiro século, né, quando Jesus estava, e até no primeiro século, quando Jesus se utilizou dessa palavra. Porque o hipócrita, sabe quem era o hipócrita ali, segundo a cultura greco-romana? Era o ator. O ator, você sabe que o teatro é algo antiquíssimo, né? A dramaturgia é algo antiquíssimo, remonta a séculos antes de Cristo. Já o ser humano já se utilizava, né, da dramaturgia, né, como entretenimento, né? Mas esse é um período que, inclusive, talvez vocês já tenham visto isso em filmes antigos também, de se utilizar máscaras
Já viram no cinema, no teatro, na internet, aquelas máscaras com várias afeições, né? Um é alegre, outra é triste, né? Outra, né, com cara de raiva. Então, isso era muito utilizado. E quem era esse indivíduo? Era o hipócrita. O hipócrita é aquele que demonstra ser, transparece ser alguém que na verdade ele não é. Ele não é. É aquela figura, né, triste do palhaço que está sempre rindo e que faz os outros rirem, mas aquilo não passa de um personagem, né? Eu já tive a triste oportunidade de conviver com pessoas, né, ou em uma experiência ou duas, de gente que quando as câmeras estão ligadas, e às vezes a gente ouve relatos disso, né, de pessoas que na frente das câmeras, né, pessoas aí do mundo midiático, né, que na frente das câmeras é uma coisa, mas fora delas é outra, totalmente diferente, né? Gente que se mostra ser muito bem humorada, muito bem extrovertida, de falar com todo mundo, de ser muito acolhedora, mas quando as câmeras desligam, mostram quem realmente são. Por quê? Porque aquilo é só um personagem. E a pessoa, inclusive, não tem nenhuma dificuldade de admitir isso, de assumir isso. Não é plausível, irmãos, que seja assim a nossa vida enquanto cristãos. Nós não devemos ser um personagem de nós mesmos. Não devemos ser hipócritas. Qual é a solução para isso, irmãos? Qual o caminho? De fato, mostrarmos quem nós somos interiormente, mostrarmos de fato as nossas armas, o quanto muitas vezes somos hipócritas, falsos, egoístas. Não, a ideia não é exatamente essa, mas a ideia é buscarmos essa mudança que é interior. O cristianismo é sobre isso, irmãos. A vida com Deus é sobre isso. O evangelho é sobre isso. É sobre um arrependimento e uma mudança que não começa exteriormente, que não começa por meio da aparência, mas é algo que começa a acontecer no coração, interiormente. E é claro, vai chegar uma hora, vai chegar um momento que naturalmente isso vai transparecer no modo como iremos nos vestir, nos comportar, falar, pensar, agir exteriormente. Mas essa deve ser uma mudança que acontece a partir do nosso coração. Essa dura mensagem de Cristo, irmãos, é uma mensagem sobre arrependimento. É uma mensagem sobre mudança interior. E mudança interior é a mudança verdadeira que acontece no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Essa não é uma mudança, irmãos, apenas para os ímpios. Preste bem atenção nisso. Essa não é uma mudança apenas para os neófitos, para os incrédulos. É uma mudança para mim e para você. Lembra de Paulo dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Faz parte do nosso desenvolvimento constante, diário. Essa é uma mensagem para você que tem décadas de evangelho. Porque talvez nós que temos décadas de evangelho, e eu estou nesse grupo aí também, muitas vezes podemos ser tentados a lidarmos e agirmos com tudo isso aqui de modo superficial, religioso apenas, esquecendo-nos do verdadeiro propósito, do verdadeiro sentido, que é a nossa vida com o Senhor, a nossa vida com Deus, e a mudança constante que deve acontecer em nossos corações. A conversão, irmãos, é algo que acontece naquele momento em que o Senhor nos chama ao arrependimento, mas ela só termina, ela só completa, ela só é concluída na glória celeste. Até lá, a nossa oração deve ser para que o Senhor nos transforme continuamente, para que não sejamos hipócritas, para que não sejamos como sepulcros caiados. Uma bela forma de você avaliar isso é, além de refletindo acerca de você mesmo, é fazendo uma boa avaliação com quem está perto de você. Qual foi a última vez que você fez o seguinte exercício? Chegou para o seu marido, chegou para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para um irmão em Cristo, e de coração aberto, com a cabeça baixa, dizer assim: olha, você que me conhece, você que convive comigo há muito tempo, fala para mim aí 3 coisas que eu preciso mudar, 3 defeitos ou pecados os quais eu tenho cometido. Sabe por que é importante esse exercício, irmãos? Isso faz parte desse convívio cristão,
dessa santa comunhão que temos uns com os outros, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso para listarmos aquilo que nós realmente precisamos mudar. Chega a ser cômico, né? Quando você vê, às vezes, um exercício como esse, não é sendo feito. As pessoas geralmente dizem assim: olha, fala um defeito seu. Aí a pessoa diz assim: eu sou pontual demais, né? Fala um defeito seu. Ah, rapaz, eu sou perfeccionista. São defeitos que quase ressoam como virtudes, né? É porque nós somos as piores pessoas, irmãos, para avaliar aquilo que precisa ser mudado em nossos corações. É por isso que a gente pede que o Senhor, que sonda os corações, venha nos transformar, venha nos mudar. Mas às vezes pessoas que estão ao nosso redor podem servir de instrumentos para isso. E nesse sentido, eu queria preste bem atenção, você que é casado. Você que é casada, porque a melhor pessoa para você fazer isso é sua esposa, é seu marido. E é triste como muitas vezes são estes quem menos ouvimos. Sobretudo aqueles que estão com seus casamentos em crise ou prestes a entrar em uma. Maridos que não deixam que suas esposas cumpram seus papéis como auxiliadoras que são, ajudando ele mesmo nesse processo de mudança, de transformação. Esposas que não deixam que seus maridos cumpram o papel deles como maridos, que é justamente de liderar, de coordenar, de se sacrificar por ela nesse processo. Ah, irmãos, como é triste quando isso não acontece com irmãos em Cristo. Eis uma ação difícil, uma atitude difícil, é confrontar o pecado de alguém. Eis uma atitude dolorosa, corajosa, é confrontar o pecado de um irmão. E como é triste quando temos a oportunidade de ouvir essa instrução, essa exortação, que se for bíblica, vem do próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus nos exortando. O Senhor certamente não descerá numa teofania para lhe exortar, nem enviará um anjo. Ele vai fazer isso com o irmão em Cristo. Com alguém com sabedoria, amor, prudência, chega e senta com você e diz: olha, você precisa mudar nisso aqui. Gente que, com muita direção do Senhor, instrução da parte de Deus, consegue ver coisas do nosso interior. Que estejamos abertos, irmãos, para que o Senhor faça essa mudança constante em nossos corações. E que não sejamos encontrados como hipócritas, como os escribas e fariseus, mas que não somente o nosso exterior seja limpo, mas também o nosso interior, o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma. Deus, nós rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo constante, Deus, de mudança, de transformação, de mudança de mente, Deus. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, Deus, ajude-nos a viver esta verdade. Ó Deus, livre-nos da hipocrisia, Senhor. Livre-nos, Deus, do farisaísmo, mas que possamos enxergar e ver, de fato, aquilo que precisamos mudar dentro de nós, em nosso coração, em nossa vida. Ó Deus, e que isso sirva, Deus, também como um instrumento do Senhor, para que através de irmãos que por meio da Tua palavra trazem exortação a nós, o Senhor mesmo executa essa obra de mudança em nós, de transformação em nós. Muda o nosso interior, Deus. Santifica-nos na Tua palavra, santifica-nos na Tua verdade. Retire de nós, Deus, aquilo que não Te agrada. Liberte-nos, Deus, de pecados os quais possamos estar presos. Ó Senhor, transforme a nossa vida, Deus. No meio de uma geração, Deus, onde tantos dizem servir e seguir ao Senhor, mas tão poucos Te obedecem, nós rogamos que o Senhor levante servos fiéis do Senhor neste lugar, nesta igreja, nesta cidade, para a Tua glória mesmo. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus, que a Ti oramos. Amém.